Yavne. Esse é o nome de uma pequena cidade em Israel, que se relata no Talmud sobre o que acontecia nessa cidade antes da destruição do segundo Beit HaMikdash, há cerca de 2000 anos atrás. Essa cidade se tornou um conhecido centro de estudos judaicos, onde lá se encontravam diversos rabinos, mestres, yeshivot, academias de estudo, de várias pessoas que se dedicavam de forma elevada e profunda ao estudo da Torá. Essa cidade, que não era grande, mas ela se tornou célebre em função de um acontecimento. Se diz que na iminência da destruição do Beit HaMikdash, do segundo templo pelos romanos, quando a cidade de Jerusalém já estava sitiada, mas havia um grupo mais jovem que queria resistir até a morte, por mais que sabia que isso era uma batalha perdida. Havia um grupo mais velho e mais moderado que queria tentar estabelecer algum acordo ainda de paz com o inimigo, que os poupasse, enfim. E o grande sábio da época, Rabbi Yochanan ben Zakkai, ele acaba conseguindo ter um encontro dramático com Tito, com um general romano que estava prestes a romper as muralhas e destruir o templo, e que mais tarde seria nomeado César. E quando ele se apercebe, o general romano, da sabedoria, da grandeza de espírito de Rabbi Yochanan ben Zakkai, desse mestre, desse rabino, ele diz para ele, antes de ser comunicado que o César tinha morrido e que o Senado o elegeu para sucedê-lo e ele era chamado para Roma, ele pergunta para ele, ele diz a ele, peça alguma coisa, ou seja, Rabbi Yochanan ben Zakkai caiu no seu agrado e ele queria de alguma forma contentá-lo. E aquele foi um momento crítico, um momento dramático. Por um lado, ele não tinha muito tempo de pensar, Rabbi Yochanan ben Zakkai, ele pensou consigo mesmo, imaginou, se ele pedisse demais, ele não seria atendido. Então, se simplesmente ele pedisse que ele voltasse atrás da ideia de conquistar Jerusalém, destruir o templo, seria pedir muito. Então, ele pede coisas menores, e entre as coisas que ele pediu, por favor, poupe, salve Yavne v'chachamea, a cidade de Yavne com os seus sábios. E esse pedido acaba sendo atendido pelo general e César romano. Por mais que possa parecer uma coisa muito pontual e específica, mas não era pouca coisa. Ou seja, Rabbi Yochanan ben Zakkai estava prevendo o que iria acontecer com o povo de Israel, o destino trágico da destruição do templo, a ida ao exílio, as diásporas sofríveis que iríamos passar e atravessar. Ele sabia que naquele momento o judaísmo estava ameaçado, não só o povo de Israel, mas a perpetuação do estudo da Torá, do conhecimento judaico, da sua transmissão pelas gerações. Era necessário assegurar isso. Por isso ele pediu Yavne e Chachamea, por favor, me dê, poupe a cidade de Yavne com seus sábios, e nisso ele é atendido, e graças a esse pedido, de fato, apesar de toda a devastação, apesar de toda a destruição, apesar de toda a aniquilação, acaba sobrando e restando um núcleo importantíssimo e decisivo de sábios, conhecedores da Torá, que eles vão acabar assegurando a propagação da Torá e a transmissão para gerações seguintes, apesar da ausência do Beit HaMikdash, apesar de todos os pesares, apesar da diáspora e exílio, mas eles estariam assegurando e viabilizando que a Torá fosse mantida junto com o nosso povo para sempre.